Ou seja, uma ingenuidade em relação a como o mundo espiritual funciona, somado às raízes de amargura. E aí, quando eu chorei real. No meu apartamento, eu fui tomada de uma coisa que me fez ajoelhar e falar, Senhor. Aí eu fui clamar a Deus. É uma obra em construção. Nunca acaba, mas nunca mais me deu fome. Opa! Seja muito bem-vinda a esse podcast Ela Sonha, Ela Faz, o lugar que você vem para se inspirar, dar risada e ser arrastada por bons exemplos. Eu sou Patrícia Brasil e que honra estar com você aqui hoje, porque eu sei, se você realmente veio buscar um conteúdo que vai arrastar você por um exemplo, amor, que faltava na tua vida, você veio no lugar certo. Já se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa essa notificação. Toda segunda-feira tem episódio novo aqui para você. E na minha frente eu tenho uma convidada abençoada, especial, sensacional, Nath Rezende, maravilhosa, bem-vinda. Amém, recebo. Maravilhosa. Muito obrigada pelo Gente, convite. a Nath é uma empreendedora em série e em 2022 ela fundou a Escola Realeza, que já tem mais de 1.700 alunas formadas. Aí você vai me perguntar, mas Patrícia, o que essa mulher tem de tão poderosa? Ela tem uma unção de honra, cura e libertação e é isso que ela ministra e forma mulheres cristãs para realmente se desenvolverem diante dessa palavra. E eu sei, você agora deve estar perguntando, mas o que é isso de fato, Patrícia? Fica que vai valer a pena, porque essa mulher tem aí uma história de vida que me pegou a atenção, me chamou. Eu falo, cara, como assim eu não vou contar essa história no Ela Sonha, Ela Faz? Preciso. Nath, podcast Ela Sonha, Ela Faz tem uma honra de te receber hoje, porque você é o exemplo que precisa arrastar de muitas mulheres que estão confusas, usando várias terapias holísticas alternativas, achando que estão fazendo algo em nome de Deus. E hoje a gente vai quebrar toda essa falta de informação, não é não? Amém, vai ser demais esse papo. Eu Então, tô muito animada. Eu já quero começar sabendo como que você fez essa transição, porque você tinha uma carreira consolidada no mercado digital e do nada você mudou seu posicionamento. Quero saber. Sim, ela não era uma grande carreira, mas ela era bem consolidada para mim. Eram os clientes que pagavam minhas contas, vamos dizer assim, né? E eu era terapeuta, me apresentava assim, ainda que não numa terapia específica, porque minha especialidade, perceba, onde começa a arrogância do ser humano, era pegar o melhor de cada terapia e eu costurei aquilo num método que era para ser infalível. Então, eu fiz isso por muitos anos. Eu fui estudar em países, eu ia atrás dos melhores, sempre fui muito estudiosa. Então, eu fui atrás disso tudo e eu vi todo tipo de coisa acontecer. Eu achava de verdade que eu estava curando as pessoas, que eu estava libertando as pessoas de cativeiros emocionais. E eu vi mesmo isso diante dos meus olhos, né? Só que não era exatamente esse o rumo que Deus tinha para mim. Quando você fala assim, como foi essa transição, parece que eu planejei transicionar. E não foi. Não foi assim. Eu posso contar um pouquinho de como foi meu encontro com Deus? Lógico. Eu tive um encontro com Deus a primeira vez e numa situação de cura quando eu tinha 22 anos, tem bastante tempo. Só que eu fui me afastando gradativamente da igreja. Então, eu tive uma experiência sobrenatural. Naturalmente, eu criei naquele Jesus e eu fui participar de uma igreja evangélica. Só que depois de um tempo... Hoje eu sei o motivo, mas eu não sabia, que era uma amargura muito grande, ninguém tratava de amargura na igreja na época. Eu saí da igreja e falei, agora que eu não quero ver crente pintado de ouro na minha frente, falava assim. E depois eu ainda voltei para a igreja uma vez, e eu digo que o afastamento gradual ele é pior do que esse não quero ver na minha frente pintado de ouro, porque esse pelo menos deixava claro para as pessoas que eu não estava falando em nome de Deus. O segundo afastamento foi gradual, e eu já estava quase 18 anos afastada, 16, quando meu pai morreu. Meu pai faleceu na pandemia e ali foi é difícil até te explicar, acho que quem já viveu o luto sabe qual é o sentimento, você não tem como dar nome, mas ali foi como um desvendar, foi como se tivesse saído uma cortina diante dos meus olhos. Eu comecei a ver que eu só vivia para trabalhar, que eu vivia ajudando as pessoas, mas minha vida nunca saiu do lugar desde que eu comecei a trabalhar com terapia. Foi como se eu estivesse vendo minha vida diante dos meus olhos, porque a finitude da vida, essa certeza da finitude da vida que a morte traz, faz a gente repensar. E eu era tão viciada em trabalho que, quando meu pai faleceu, eu que cuidei de tudo no hospital, assim, os trâmites, as ligações, o reporte no WhatsApp para a família.
que meu pai faleceu num dia, eu estava dando uma mentoria, tem a gravação de eu falando, recebi a ligação do hospital, boa noite, depois a gente continua, o sangue frio. Vi tudo acontecer, não teve enterro porque era pandemia, levou um tempão para eu chorar. E aí, quando eu chorei real. No meu apartamento, eu fui tomada de uma coisa que me fez ajoelhar e falar, Senhor. Aí eu fui clamar a Deus. E aí, foi uma experiência tão sobrenatural de novo, que eu ouvi a voz de Deus. Eu ouvi a voz de Deus poucas vezes de forma audível. A gente escuta a voz de Deus de várias formas, né, gente? E aí eu escutei mesmo, assim... levanta, vai para o carro, liga o carro, pega a direita, pega a esquerda, como se fosse um GPS. Hoje eu sei que o Espírito Santo é um GPS mesmo. E eu fui parar numa igreja que estava fazendo aniversário. Igual a primeira vez que eu tive a experiência de cura com 22 anos. Era aniversário de uma igreja também. Nunca mais saí da igreja. Então, meu retorno foi essa experiência. Bem profunda, bem clara, né? Bem clara, bem impactante. Mas eu levei 4 meses para me acertar com Jesus. Eu frequentava a igreja de segunda a segunda e achava que estava tudo certo, eu e Deus. Vi 16 anos fora. Imagina um casamento que você passa 16 anos fora e um dia você chega em casa e fala, oi, tudo bem? Como é que tá? Como é que foi seu dia, amor? Foi o que eu achei que dava para fazer com Deus. Meu Deus. Foi muito forte, porque eu não entendia aliança, eu não entendia nada, né? Eu tinha quebrado a aliança. Eu não entendia que Deus tinha uma aliança com a gente, eu não entendia nada da obra da cruz, que é hoje que eu me dedico a ensinar. Então, depois de 4 meses, o Senhor me chamando para fazer seminário, sempre soube que eu ia ensinar, sempre, mas eu não parecia que tinha uma força, sabe, que me impedia. E aí eu entrei no seminário, só depois que eu estava dentro do seminário que eu entendi, eu tenho que fazer um acertinho aqui com Jesus. Tipo, Jesus, me perdoa aí que eu virei as costas, né? Que eu quebrei a aliança, eu quero voltar para a aliança, glória a Deus. Demorou. E aí é que as coisas começaram a acontecer. E aí o que aconteceu na época é que eu dava um monte de mentoria. Só que, como eu te falei, eu tinha essa mania de grandeza, não sei nem qual é o nome desse orgulho, porque é um orgulho ultra, power, mega, tal, que eu tinha esse tal método que funcionava para tudo. Criei uma mentoria. Nessa mentoria tinha diversas técnicas. E uma mulher foi usada por Deus para me ligar dos Estados Unidos, para me falar assim, eu quero entrar na tua mentoria. Só que aquilo que você está ensinando, uma das técnicas, ela falou assim, essa técnica, a gente pode até entrar nela. Essa técnica eu já vi um pastor falar que não é de Deus. Já vi até gente ter... A gente pode falar bem o português. Pode, bem abertamente. Eu já vi gente incorporar fazendo essa técnica. Bem assim, sabe? Virando os olhos. Virando os olhos. Aquele emoji era eu, antes do Botox e antes de... Então, ela falava, e foi muito interessante, porque esse dia foi o dia que mudou a minha vida, nesse sentido, porque ela falou, eu orei a Deus e falei assim, essa tua filha aí faz até seminário. Então, ela deve saber me responder onde está na Bíblia. E ela me ligou e me desafiou nesse sentido. Não foi deboche, ela foi super sincera. Muito usada por Deus. E ela falou, se você me disser onde está na Bíblia, eu entro na mentoria. Eu falei, tá bom. Primeiro que eu já achei uma invasão eu ser ligada. Alguém ligar para mim. Porque eu já era essa pessoa do manda o WhatsApp. Quando eu puder, eu te respondo, sabe? Uhum. E ela ligou. Eu lembro que era uma tarde, do nada. E aí, quando a gente desligou, meu coração estava... assim, meio que indignado, de uma certa forma, que afronta, que abuso. E era só o que me faltava ter que tudo estar na Bíblia. Muito assim, mas eu tinha um temor, uma soberba, um orgulho, uma arrogância, uma amargura. Tem muitos nomes bíblicos para isso. Só que eu tinha um temor, e a palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor, às vezes, é o suficiente. E eu peguei uma Bíblia que eu tinha comprado há pouco tempo, porque eu não entendia uma linguagem mais clássica da Bíblia, eu tinha uma de uma linguagem mais fácil. Eu sentei, abri em Gênesis 1 e falei, eu só levanto daqui quando o Senhor falar comigo. Só que o que eu achei que Deus ia falar comigo? Onde estava na Bíblia a técnica. E aí a verdade foi bem diferente. E aí foi literalmente o oposto. Quando eu levantei daquela conversa com Deus... eu fiquei tão... Eu não quero romantizar, eu quero passar o real sentimento que as pessoas vão ter quando tiverem a mesma experiência. É como se o chão caísse debaixo dos seus pés, é como se o seu mundo caísse. É uma sensação de não sei mais nada.
E aí eu remava. A gente estava até comentando mais cedo que eu remava nessa época, todos os dias. E eu tinha uma parceira de remo que era cristã. E a gente, às vezes, remava de canoa de 2, porque normalmente a canoa é de 6. E a gente ia batendo altos papos de Deus na canoa. Era mó barato aquilo. A gente sente maior saudade até hoje. E ela me falava dos propósitos de oração que ela fazia. E eu falava, como é que é fazer propósito de oração com Deus? Estou precisando de um negócio desse, porque Deus me falou um negócio que eu não sei como lidar. E aí ela falou, simples, você abre a Bíblia todo dia, bota um prazo, entrega alguma coisa. Aí eu lembro que eu não tinha nada para dar para Deus mais. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha bens, eu não tinha nada. Eu falei assim, eu só tenho um café, eu adoro café. Aí ela falou, faz de café. Olha que papo quase que infantil. Posso só te interromper? Quando você abriu em Gênesis 1, o que dizia então? Gênesis 1, eu li Gênesis 1, 2, 3 e tal, até Êxodo. Aí eu cheguei em Êxodo. Quando eu cheguei em Êxodo, posso achar a passagem para você. Quando eu cheguei em Êxodo, foi quando Deus falou comigo. Então, Gênesis é o primeiro livro, Êxodo é o segundo. Eu cheguei no segundo livro, Deus falou. É até bom falar sobre isso, porque tem gente que fala assim para mim, Nath, como é que eu faço devocional? Tem várias formas de fazer devocional, mas uma forma assim eficiente, anti-engano, que é meio que você vai perceber que é meio que o meu chamado, é você sentar e falar, Senhor, eu quero ouvir tua voz. Pode durar 5 minutos. Pode ser naquele trecho da Bíblia, mas pode ser naquele livro, pode ser na próxima hora. Entende o que eu quero dizer? Sim. Porque a experiência que a gente cria com Deus no devocional, ninguém tira da gente. Eu fui chamada de tudo que você pode imaginar, desde esse posicionamento, mas eu sabia quem tinha falado comigo. Entende? Ali começou um trabalho de honra do Senhor em mim. E aí eu quero até falar para você qual foi a passagem que você perguntou, e está fixada lá no meu perfil, que foi em Êxodo 7. Então, quer dizer, eu li um montão de capítulo de Gênesis, que é enorme, mais de 50, li 7 de Êxodo para Deus falar comigo. Quando ele começou a falar, e é a passagem que Moisés e Arão foram até Faraó, e não sei quem lembra, mas Deus chamou Moisés falou, não dou conta, tá bom, Arão vai contigo para falar. Moisés teve medo de se posicionar, então é normal, eu também tive, todo mundo tem. E aí, quando eles foram falar para Faraó que eles estavam indo em nome de Deus, eles fizeram um sinal, o bordão, olha que legal. Então, Moisés e Arão foram até Faraó e fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Arão jogou seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele virou uma serpente. Deus fez isso. Faraó, porém, mandou vir os sábios e os encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também os mesmos com as suas ciências ocultas. Pois cada um deles jogou o bordão e viraram serpente. Ou seja, nessa hora, eu lembro até hoje, Deus falou, nem tudo que funciona vem de mim, nem tudo que funciona fui eu que fiz. Naquele momento, e aí o lindo do final da história é que a serpente de Deus come a serpente do ocultismo. Mas assim, esse é o resumo da história. Jesus vence, spoiler. Spoiler que está na Bíblia. Jesus wins. E acabou a conversa aí. Mas antes de eu entender, inclusive, que Jesus vence e que por isso eu vivo o que eu vivo hoje, mesmo numa área tão meio que de linha de frente de batalha, que cura e libertação é linha de frente, eu nunca vivi tão em paz. Porque eu sei qual é o meu lugar e eu sei que já está vencida a batalha. A batalha que eu tenho que vencer é pelo meu coração, que é o que a gente vai falar aqui um pouquinho, né? Mas nesse momento eu lembro de Deus falando, nem tudo que funciona sou eu. Agora pensa, eu ia atrás do quê? Do que funciona. Literalmente era só o que eu fazia da minha vida. Então você era uma pessoa que era uma terapeuta holística, Sim. onde você buscava várias alternativas ao redor do mundo que funcionasse. Sim. Você pode falar algumas? Posso falar várias. E o crivo era esse mesmo. Tinha que funcionar, tinha que ser rápido, porque tempo é dinheiro. Eu trabalhava com empresárias. O objetivo era sempre destravar a vida dessa mulher. Então, eu comecei... eu creio que, como a maioria das pessoas, com coaching, foi a primeira formação que eu fiz. Eu escolhi uma formação em coaching que tinha uma linha meio mística para a nova era, que era de física quântica e de mentalização. Eu já escolhi porque era uma simpatia que eu tinha.
Dali, sabe quando você pensa assim, dá para ir mais fundo? Aí eu entrei no mundo místico de centro de energia, e aí eu fui para EFT, que é Emotional Freedom Technique, que é uma técnica de liberação emocional que junta psicologia com medicina chinesa para encurtar a história. Dali, nossa, aí foi muita técnica vibracional. Então, radiestesia, radiônica, harmonização energética, harmonização vibracional. Eu sabia tudo de frequência e de vibração. Eu fui instrutora de meditação. Eu achava que ia virar instrutora de yoga. Psicanálise, hipnose, sagrado feminino. Eu tinha um curso só em cima de neopaganismo, que eram os ciclos da mulher com base em arquétipos. Eu fui em tudo que dava certo. Tudo isso funciona, tá? Estou falando só coisa que funciona bem. E a constelação familiar foi a última assim que veio coroar. Aí, quando eu cheguei na constelação familiar, eu falei, nasci para isso. Eu lembro que eu liguei para uma amiga, depois que eu fiz o primeiro atendimento, falei, descobri para que eu nasci nessa vida. De tanto que funcionava. Entendeu? Nossa. Então, é essa sopinha. Deixa eu traduzir isso daqui para você que até nesse momento tá aqui no podcast Ela Sonha, Ela Faz e não tá entendendo. Primeiro, né? O podcast Ela Sonha, Ela Faz é um podcast que fala sobre empreendedorismo e desenvolvimento da mulher. E uma vez que a gente já abriu espaço para diversas outras empreendedoras, inclusive que são especialistas no que você fala, e eu quero sempre trazer também a clareza diante do que a gente vive, né? Embaixo da palavra de Deus. Então, uma vez que a gente tem um testemunho de uma pessoa que tinha sucesso profissional aplicando todas essas técnicas, de fato funcionam, mas que tem um encontro com Deus, onde ele deixa claro que nem tudo que funciona vem dele, cabe, né? Isso. Na minha concepção, Ela Sonha, Ela Faz como veículo que fala com tantas mulheres, abrir para que você dê esse testemunho. Porque até então, se você faz alguma dessas terapias, se você trabalha com isso e o seu sustento vem disso, não tem problema a partir do momento que você não se considera uma pessoa cristã ou que você não vive embaixo dos princípios bíblicos. Por quê? Eu mesma não sabia disso, né? Eu fui uma pessoa que o meu casamento foi um casamento sistêmico. Depois eu casei no México com 3 dias de festa, uma xamã de uma tribo maia que fez o meu casamento. E depois, obviamente, quando eu me converti, começou esse desejo de consagrar o nosso casamento a Deus. Mas uma das coisas que para mim é muito claro não é porque eu tenho agora a informação correta que eu, vou negar que eu fiz, não, porque inclusive está aí na rede social, mas uma vez que eu tenho acesso à informação e que ela condiz com o que a palavra de Deus traz na Bíblia, é o meu dever trazer um espaço como esse para mulheres como a Nath Rezende vir aqui e dar esse testemunho, porque é o momento de cair esse véu que está na sua visão, essa sua crença, né, de que isso é tudo, para que você possa, de fato, conhecer realmente o universo que pode trazer essa saciedade que sucesso profissional, a partir de uma técnica dessa, jamais vai te trazer. Isso, né? É muito real o que você está falando. E eu louvo a Deus mesmo por esse espaço. A gente já falou disso antes. E eu queria até aproveitar esse gancho para falar o seguinte. Tem muita gente que, quando tem o primeiro contato comigo, inclusive eu recebo muitas mensagens assim, fiquei com ranço, parei de te seguir, falei mal de você meses. Outro dia uma veio me pedir perdão dizendo que riu da minha cara. Falei, tá perdoada, antes de precisar pedir. Igual na cruz, Deus proveu o perdão antes da gente precisar. Mas eu morro de rir com os relatos porque no primeiro contato, isso é muito sério, as pessoas acham que eu estou combatendo as terapeutas, as mulheres, que eu estou indo assim, na tua vida e te criticando e de alguma forma te condenando. Isso não podia ser mais longe da verdade. Eu não sou a dona da verdade, mas eu que sou cristã e você que é cristã, o dono da verdade mora em você. Então, a primeira coisa que eu queria até dizer, aproveitando esse gancho da Paty, fala assim, Espírito Santo, eu quero que o Senhor me convença. Se você é cristã, você sabe do que eu estou falando, que o Espírito Santo mora em você desde que você aceitou Jesus. Fala, não quero ser convencida pela Nath, nem pela Paty, nem por pastor, nem por ninguém. Quero ser convencida pelo Senhor. E aí você vai ver o que pode acontecer. Eu não estou tentando convencer ninguém. Mas desde que o Senhor abriu os meus olhos, meu chamado virou esse. Então, olha como é que foi esse processo. Eu tinha imagina, essa mentoria já tinha aluna comprada, essa que essa mulher queria entrar. Eu devolvi dinheiro. E eu fiz uma live falando,
eu te ensinei tudo errado. Foi a primeira live que eu fiz de reposicionamento. Pensa. Porque eu falei, sim, eu estava falando do propósito de oração, do barquinho, da canoa. E aí eu falei para essa minha amiga, eu só tenho café. Olha que constatação, eu não tinha nada. E eu achava que tinha muita coisa, que tinha construído. Eu não tinha construído nada. Eu literalmente corri atrás do vento, como a Bíblia fala, sabe? E aí ela falou, entrega o café. E aí eu lembro que eu falei para ela assim, e se eu não conseguir? Porque é só o que eu tenho. No ponto de ônibus, lembro até hoje. Aí ela falou, Deus provê uma graça para você conseguir. Eu acreditei. Um propósito de oração, que era para ter 15 dias, eu ia prorrogando com Deus. Tamanha era a fome. E Deus ia falando, ele durou 75. Então eu fiquei 75 dias sem café. E nesse propósito, o Senhor falou tudo que eu fazia de errado. E a minha oração era, eu quero aliar minha vida profissional ao meu chamado. Hoje é o que eu vivo. Todo o sucesso que eu busquei no ocultismo, que a gente já pode explicar o que é, o Senhor me prosperou sem eu pedir, entendeu? Nossa, isso é bem forte, né? Bem interessante, porque eu acredito que nesse momento muitas fichas começam a cair de quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, porque, primeiro, a primeira ficha que tem que cair é a gente não está falando que essas terapias e técnicas não funcionam. A gente só está falando que, aliadas à palavra de Deus, realmente aí é que não está correto, né? Uhum. Porque a gente pode falar quais são as consequências disso. Quais são as consequências? Então, a gente precisa entender isso, que foi a primeira coisa que eu precisei entender. Olha que louco, eu era uma terapeuta espiritualista, porque a verdade é que mesmo que as pessoas digam que as terapias não são espirituais, todo mundo chama de espiritualidade esse desenvolvimento. Então, a gente mexe com o mundo espiritual sem entender como é que ele funciona. E aí, qual é a consequência disso? E aí o bicho pega, porque o mundo espiritual quem criou foi Deus. Acho que até aí todo mundo concorda. E o que ele está escrito na Bíblia. Então, no mundo espiritual tem luz e trevas, e a gente se posiciona em um ou em outro. No momento em que a gente aceita Jesus, a gente é transportada das trevas para a luz e a gente tem uma aliança com ele. Isso é a lógica do plano da redenção de Deus, porque o homem desrespeitou as regras. E é nesse ponto que eu quero chegar, que está em Gênesis. Antes de Êxodo ainda, bem no início. Mas Paulo, lá na frente... Então, gente, para quem não conhece Bíblia, não se assuste. É porque realmente a história é uma só. Da Bíblia inteira a história é uma só. Não dá para ficar tirando versículo de contexto, como a gente vê muitas técnicas botando o que é da Bíblia, mas tirando totalmente de contexto. Isso chama anacronismo e heresia. Mas é tirar um texto de contexto para justificar que aquilo é de Deus. E eu não estou também condenando quem faz isso, não, porque até hoje eu oro para Deus me dar essa graça de eu não fazer isso, que é fácil demais a gente interpretar a Bíblia do jeito que a gente, com a nossa cabeça de hoje, né? E segundo a nossa vontade de querer que Deus esteja nos nossos planos, né? Mas o que acontece o mundo espiritual, ele é preto no branco. Eu sempre falo isso. Foi quando eu comecei a falar, inclusive, eu andava de preto e branco, eu fazia live, não sei quem aqui pode ser dessa época. Essas lives já saíram do ar porque eu falava muita besteira. Mas eu estava sempre com uma blusa preta e branca e falava, gente, não dá para ficar em cima do muro. Ou você está no lado branco, que é a luz, ou você está nas trevas. Qual é a consequência de estar nas trevas? Paulo vai explicar lá no Novo Testamento. Depois que Jesus já tinha vindo, Jesus já morreu, já ressuscitou, o cristianismo começou a ser pregado, Paulo explicou que a única coisa que vinculava a gente com as trevas era a idolatria. Vinculava mesmo, vinculava demônios, está escrito em Coríntios, depois vai ler lá a sua Bíblia. Então, o que está por trás de tudo isso? A idolatria é uma palavra. A gente coloca as coisas no lugar de Deus, a gente quer atalhos para o poder, para as bênçãos, para o amor de Deus. Pode ver, você vai buscar terapia para destravar a vida financeira, para se sentir amada, para botar ordem na sua vida familiar, reconciliação entre pais e filhos, prosperidade, tudo é promessa da cruz. E a gente vai buscar em outros lugares. Então, mesmo que a terapia não se chame cristã, quando uma cristã vai buscar a terapia, ela está buscando um atalho para Deus. Então, quando a gente está falando a terapia alternativa, isso essas aí. Terapias holísticas, que são chamadas de vários formatos, para que você possa acessar de alguma forma isso. A gente não está falando da terapia
tradicional com terapeuta. Na verdade, eu vou dar um passo atrás, para que a pessoa possa identificar qual é a terapia que pode ser uma porta aberta para ela ou não. Isso. E quando a gente fala porta aberta, é bem essa ideia de que eu agora sou o templo de Deus. Depois que Jesus veio, nós todos somos templos de Deus. E a gente é que abre a porta do nosso coração para um Senhor entrar. Isso. Ou é o Senhor Jesus, ou Mateus. Jesus vai falar em Mateus que é Mamon. Só tem 2 candidatos a sentar no trono. Tem um trono e 2 candidatos. Nath, mas o que Mamon tem a ver com isso? Quem é Mamon, né? Mamon é o Deus dinheiro, é a personificação da busca por poder, por fama, por prestígio, a personificação desse lado orgulhoso do homem que Adão e Eva mostraram para a gente que é possível a partir de um engano. Eles conheciam Deus, eles conheciam o caráter de Deus, uma palavra enganosa que entrou foi o suficiente. Então, eu costumo dizer que Satanás não precisa que um crente incorpore, só precisa que um crente acredite numa mentira, só isso. Né? E como que a gente se blinda para a mentira? Com a verdade. Então, tem que ler a Bíblia. Ler a Bíblia é a solução número 1, caso você esteja se perguntando. Mas olha que louco, então tem luz e trevas. Mas, Nath, eu leio a Bíblia, eu vou para a igreja, a minha vida ela é transformada pelo Senhor Jesus. Você não sabe de onde Ele me tirou. Eu só junto uma autossugestão, ou uma hipnose, ou uma ferramenta de seja lá o que for, manifestação, cocriação e tal, para dar uma ajudinha para Deus. Deus colocou esse ensino para nós. Então, não. Primeiro que a cruz não precisa de complemento, a obra da cruz é completa. O que falta para a gente é o entendimento da obra da cruz. Segundo, lá em Gênesis, qual foi a queda? Que é a raiz de todas as nossas mazelas, né? Deus deu um limite para o homem. De todas as árvores do jardim, vocês podem comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não devem comer, porque no dia que comerem, certamente morrerão. A árvore do conhecimento do bem e do mal, olha o nome. Conhecer o bem e o mal era tudo que eu queria. Eu ia atrás de tudo que eu queria era conhecer o bem e o mal. Tudo que eu queria. E eu sei que tem muita gente que quer a mesma coisa. O que Deus quis dizer foi, esse conhecimento existe, mas não é para vocês. Literalmente, a coisa mais dolorosa que eu tive que fazer nesse reposicionamento foi abrir mão de saber o que eu tinha vontade na hora que eu tinha vontade. É louco demais, é louco, porque a minha mente era extremamente intelectualizada. O intelectualismo é uma prisão espiritual, consequência da idolatria. E você pode ver que a pessoa que é intelectual ela não tem paz, ela tem uma gana de saber que também é insaciável, como um vício por comida, como um vício por qualquer outra coisa, como uma mandinga para santos ou entidades. A gente sempre tem que fazer o novo sacrifício, como um ritual que toda manhã você tem que repetir. A idolatria só muda de cara. Deu para entender essa lógica? Muito interessante, porque, por exemplo, quando a gente fala que você trouxe uma clareza, né, usando, obviamente, a maior delas, que é a palavra de Deus, e entendeu que, diante desse conflito, né, que você trabalhava com o que você, então, conheceu da palavra, você teve essa consequência, né? Que era realmente estar presa ali no ocultismo, de realmente não conseguir se saciar, né? Você sempre queria mais. Agora, quando a gente fala explica, assim, de forma muito simples e prática, o que é o ocultismo, né? Dentro dessas práticas que se dizem como terapias alternativas, terapias holísticas, e qual que é o perigo dessa prática, uma vez que você tem o conhecimento de que isso é ocultismo? Então, eu nem sabia o que era ocultismo. E as pessoas que estão nas práticas também não sabem o que é. Então, o ocultismo, a gente acabou de ler em Êxodo 7, pode ser ciências ocultas, pode ser esoterismo, pode ser qualquer busca por compreender o secreto. Quem lembra de uma época que tudo era o segredo? Teve essa onda aí. Sim, da Rhonda Byrne. Exato. Essa onda eu surfei assim, ó, tomei foi caixote. E eu ia para a Califórnia numa época trabalhar num evento desse, que era espiritualista, vinha gente do mundo inteiro. E lá é um território muito propício para isso também. Se for falar em território, se for falar em vocação dos lugares, tem tudo a ver até com a vocação econômica, mas vamos voltar aqui. Então, o que acontece é que o ocultismo é qualquer busca
por manipulação do mundo espiritual fora dos limites estabelecidos por Deus. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. O mundo espiritual é super complexo, super complexo. Nem eu nem você alcançamos tudo o que acontece no mundo espiritual. A gente não tem essa revelação, nem na palavra, e não importa quão comprometido, vamos dizer assim, com alta magia alguém possa ser, que aí é o ocultismo que não é sutil, é o ocultismo escrachado, ela também não sabe. Então, o mundo espiritual é vasto, complexo, indecifrável para nós. Mas Jesus simplificou. Jesus falou, quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga, aquele que morrer para si vai nascer de novo. E nesse nascer de novo vai ter uma posição no mundo espiritual, que é um lugar na mesa, vai ter salvação para você e para sua casa, e vai ter cura e libertação, e vai ter vida abundante. Ou seja, tudo o que todo mundo quer, Jesus prometeu na cruz. Vai vendo? Cura, libertação, salvação. Quando eu vou buscar um meio fora da palavra de Deus, é a mesma coisa. O ser humano quer a mesma coisa. Só que eu busquei por uma forma que Deus não me autorizou a buscar. E por que a gente busca? Primeiro, ignorância. Não sei, não leio a Bíblia, nem sou cristã, não tem ninguém na minha família. Eu busquei porque eu queria o que funcionasse. Igual você, Nath. Então, ok, buscou na ignorância. Atos 17 vai dizer que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Amém. Mas, glória a Deus, aleluia. Mas ele diz outra coisa, que é lindo. Deus é lindo, gente, Deus é lindo. Ele não nos trata conforme as nossas iniquidades, porque é o nome bíblico para o ocultismo, é um tipo de iniquidade. Mas eu vou te explicar o que é, então, o ocultismo. Então, toda busca para conhecer o segredo. E presta atenção em quanta coisa você já comprou, porque falava assim, ó, o segredo para. É, total. 3 segredos para, né? Então, eu lembro quando eu lançava essas terapias, quando tinha alguém me ajudando a montar os textos, era sempre assim, pensa qual é o segredo. Eu lembro até hoje que tinha o segredo da mulher cíclica, eu lembro até hoje, assim. E é sempre porque tem esse caráter de mistério que a pessoa precisa passar por uma iniciação, ela precisa entrar num clube e ela vai ter acesso a um conhecimento privilegiado. O ocultismo é do mesmo jeito em qualquer época da história, em qualquer vertente, só muda a cara e a sutileza. Então, tem o ocultismo das ciências ocultas, a feitiçaria tradicional, cada cultura tem uma. Na nossa cultura tem várias religiões que sabem que são de feitiçaria. E essa é feitiçaria clara, vamos dizer assim, que qualquer um com 20 minutos de crente sabe que não é coisa de crente. Qual é a questão aqui? É que tem uma feitiçaria que é velada. Ela entra no caldinho do evangelho com cara de evangelho. Ou seja, ela está disfarçada. Exato. E é aí que mora o perigo. Esse é o ponto. Então, se você trabalha, por exemplo, se você trabalha com qualquer manipulação mental, isso é ocultismo. Se você trabalha com qualquer tipo de recurso ou técnica que acessa algo que Deus prometeu a partir de uma ferramenta, ora, abre teu olho, porque a chance disso ser ocultismo é muito grande. Aí tá, Nath, o que eu faço então? Bom, ou você segue com o que você está fazendo, é uma escolha, porque Deus não leva em consideração o tempo da ignorância, mas o mesmo texto, Atos 17, diz, mas agora que vocês sabem, Deus convida todos ao arrependimento. Nath, mas me arrepender? Sim, porque o arrependimento é o que nos dá acesso para essa cruz, que a gente estava falando de Jesus, e nessa cruz tem tudo isso de herança, que é vida que plenamente satisfaz, João 10,10 diz, é uma vida abundante, é uma vida que tem paz. Não tem uma pessoa que, quando eu vou perguntar o que ela quer, ela não diga que paz é a primeira coisa. Antes de dinheiro, antes de casamento, antes de saúde, a pessoa fala, eu queria ter paz, eu queria dormir e acordar em paz. Eu nunca tive isso. Eu nunca tive. Hoje eu sei por quê. Porque eu sei se para o tanto de porta que eu abria, eu não tinha como ter paz, eu era assediada o tempo inteiro pelos vínculos que eu criei. Mas eu não sabia disso. Mas pode ser que você esteja sendo assediada e não sabe. Não. E aí, o que acontece? Então, tem um arrependimento que te coloca aos pés da cruz e Deus te restitui o que sempre foi nosso por herança. Agora, voltando para o que é o ocultismo. O ocultismo velado nem é a minha praia, o escrachado, perdão, porque eu nunca andei por ele. Eu nunca andei pela feitiçaria óbvia. Mas o disfarçado é o que pega. Por quê? Vou dar um exemplo óbvio aqui para vocês. João 10,10, acabei de citar, fala, o ladrão veio para roubar, matar e destruir.
Todas essas consequências do ocultismo sutil, inclusive. Preste atenção, se sua vida está sendo saqueada, se só tem destruição, só tem perda, é treta. É consequência espiritual da idolatria. Agora, e da feitiçaria sutil, que é o ocultismo sutil, é essa junção. Mas eu vim, Jesus falou, para que vocês tenham vida e vida em abundância. Pronto, eu pego esse texto, fora de contexto, como eu falei, sem entender o que é essa obra da cruz de Jesus, por que ele veio, por que ele precisou vir, por que eu preciso dele. E aí eu leio lá assim, ó, técnica para você atrair abundância. Você fala, Jesus? Vocês estão entendendo? É aquela lógica assim, bem primária mesmo, de Deus é amor, eu amo meu cachorrinho, Deus é um cachorrinho. Sabe assim, umas coisas sem pé nem cabeça. Eu acredito que hoje é muito importante você trazer toda essa informação, porque um dos maiores problemas das redes sociais atualmente é quão raso os conteúdos são e quão difícil é para as pessoas, depois de 5 horas de tela arrastando o dedinho para cima, conseguir ter raciocínio crítico diante do que elas estão assistindo e consumindo e tomando decisão de entrar na mentoria do fulano, no treinamento presencial do ciclano, para que possa realmente ter uma transformação. O que esse podcast hoje está querendo trazer é que a resposta que você queria ou que você deseja fazendo parte desse desenvolvimento, ela está toda na Bíblia. Então, o que falta, na verdade, é um foco e sentar e ler. Isso, instrução bíblica. Instrução mesmo, né? As pessoas, elas querem tudo pronto. Eu estava comentando com a Nath, antes da gente começar a gravar, o quão perigoso isso é, porque o Brasil é o país dos jogos de azar, né? Olha quantas empresas estão surgindo, porque o brasileiro quer sempre o atalho, né? É cultural nosso querer dar um jeitinho. Então, as pessoas, elas querem dar um jeitinho na vida financeira, vai baixar um jogo que sabe que o negócio ali está sendo feito para perder o dinheiro, mas você vai na crença de que você vai ser diferente, você vai ter a sorte, você vai dar conta, e quando vê, a pessoa perdeu mais do que poderia colocar ali dentro. A mesma coisa quando você quer dar um jeitinho e ao invés de sentar e ler, que a gente sabe, né? Não é todo mundo. Agora, não é todo mundo que olha para uma Bíblia e consegue ler mais do que uma página, mais do que uma estrofe. Normal, né? A linguagem nem sempre é muito clara e você consegue entender de primeira. Então, fica o convite aqui. Se você até então estava consumindo conteúdos de ocultismo sem saber que aquilo era ocultismo, a Nath já revelou aqui que na Bíblia diz que Deus perdoa pela ignorância, mas a partir do momento que você toma conhecimento e escolhe continuar consumindo, a sua consequência também vai vir. E a solução para que você, uma vez com consciência, se arrependa, porque tudo que você estava buscando com esse atalho, entre aspas, você consegue uma vez que você estiver debruçado na sua Bíblia, tendo seu tempo com Deus. E aí eu tenho vontade de falar um pouco sobre isso, porque quando eu descobri que eu estava no engano, eu não sabia o que era exatamente o certo. Entende o que eu quero dizer? Mas tá é muito... tá onde? Mas aí quem vai pagar? Eu lembro que eu falava com uma amiga assim, mas eu preciso comer. Vai cair da onde? Eu lembro de conversas assim, vai cair do céu? Não era por mal, é porque realmente eu não tinha ideia de como que as coisas iam acontecer. Até porque tem gente que contrata, né, sessões de terapias alternativas e que pode simplesmente, depois de um episódio como esse, cair em si, né, e ver que realmente não vai ter esse resultado que você está esperando. Sim. Até vai, mas depois do longo prazo você não vai colher exatamente, né, essa glória e honra para todo sempre. Mas uma das coisas mais interessantes é saber que você pode escolher diferente. Sim. Pior é para pessoas como a Nath, que trabalhavam e tinham seu sustento vindo disso. E muita gente que está assistindo, eu acho que tem. Porque o ocultismo sutil, depois quem tiver curiosidade, lê Atos 8. Atos 8 conta a história de um personagem fantástico da Bíblia. Parece fantasia mesmo, que chama Simão. Ele era um mago em Samaria. Bem na época, porque Jesus, antes de ascender aos céus, né, morrer e ressuscitar, ele falou, vocês vão pregar por Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Aí eles fizeram bonitinho, mas espera o Espírito Santo descer. Então Jesus deu o plano de ação e os apóstolos cumpriram. Quando chegaram em Samaria, Samaria era um contexto não muito diferente da minha terra hoje, de onde eu moro, que tinham muitos especialistas.
que faziam coisas prodigiosas. E a multidão inteira reconhecia o grande valor que aquele homem tinha. Ele era poderoso e ele convencia multidões. Quando Filipe chegou para pregar o evangelho puro, preto no branco, Jesus, né, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha vida eterna. Então pregou o amor de Deus, o reino de Deus, é chegado o reino dos céus, se arrependam, cura de enfermos, libertação de cativos. Que aquele monte de sinal e maravilha começou a acontecer, Simão, o mago, que era o poderoso, falou, gente, ele se encantou. A palavra de Deus diz que ele ficou assim maravilhado. E aí ele aceitou Jesus e começou a seguir Filipe, de pertinho. Só que Filipe era um evangelista, ele ia para levar a palavra. Atrás veio o reforço para poder impor as mãos no povo para receber o Espírito Santo. Esse era o plano de ação de Jesus. Quando Pedro chegou para liberar o Espírito Santo no meio daquele povo que já tinha ouvido a palavra e aceitado a palavra, aí Simão ficou doido, porque quando o Espírito Santo desceu, aí que o poder mesmo era revelado, poder de qualquer coisa. Pensa em uma pessoa que tinha poder, era bem pago para ter poder. Mago, naquela época, era o sábio, era o entendido nas ciências ocultas, igual lá de Êxodo, outro contexto cultural, mas a mesma ideia. Hoje tem um monte de sábio, de ciências ocultas, por aí, né? Mesma coisa, gente, só muda mesmo o endereço. E aí, quando ele viu aquela demonstração de poder, ele virou para Pedro e falou, eu quero isso aí, eu quero comprar isso aí. Olha que forte. E aí Pedro, quem conhece, né, quem já viu The Chosen, tem uma mínima ideia aí de... The Chosen é uma série que conta a história dos escolhidos, né? Pedro era meio temperamentalzinho. E aí eu me identifico, porque ele falou, pro inferno você com seu dinheiro. Você não tem parte nesse ministério, nem teu dinheiro. Tipo assim, você não entendeu nada. Não entendeu nada. Que loucura é essa que você está querendo fazer? E eu acho que naquela hora o Espírito Santo falou, Pedro, menos, que ele falou... A mesma coisa que eu estou falando para você. Ó, se arrepende, que pode ser que Deus perdoe, porque eu estou vendo que você está cheio de iniquidade e amargura. São as duas raízes que Deus fala que faz a gente buscar essas coisas. Iniquidade, que é o pecado encoberto, que gera todo esse vínculo com as trevas e as perseguições espirituais, e amargura, que é essa sensação de injustiça. Mas, peraí, eu mereço. Já ouviu? Você já falou, você merece? Hoje, porque hoje eu já escutei de algumas pessoas que eu merecia. O merecimento está entranhado no nosso evangelho. E eu preciso te dizer, merecimento e evangelho são opostos, porque o evangelho é um evangelho de graça, literalmente não merecimento. Mas Simão mostra para nós, Simão, nosso irmão, porque ele já era cristão quando ele fez esse papelão, ele nos ensina que tem 3 coisas que nos levam para essa busca por atalhos. Vamos chamar o ocultismo sutil de busca por atalhos, para ficar bem simples de você entender. Iniquidade, que é coisas que coisas que você nem sabe que abriu porta, mas é o pecado encoberto, a raiz de iniquidade, que é só se arrepender e confessar que a palavra de Deus diz que ele arranca, mole para nós. Aí tem uma outra raiz que é um pouquinho mais complicada, que é a amargura, que é aquele senso de injustiça que você fala assim, ela vai se ver comigo, que é querer fazer justiça com as próprias mãos. Essa amargura ela é um horror, porque te coloca num lugar de não humildade diante de Deus. E aí lascou para nós, porque a gente só tem um lugar para ser bem alto mesmo na vida, que é no pé de Jesus, bem humilhadinho. Esse é o lugar mais alto que você vai subir na vida. E Deus vai te exaltar. A palavra diz que humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, que no tempo certo ele vai te exaltar. Bom, eu sou a prova viva disso, do que é a honra. A palavra de Deus diz que ele honra os que o honram. Eu sou a prova viva disso. E aí, eu posso até contar um pouquinho desses testemunhos fortes de grana, porque eu acho que a galera gosta. E a terceira coisa que Simão tinha era a raiz do amor ao dinheiro. Para ele oferecer dinheiro, não é que ele era um mercenário, sem coração. Não, ele só era alguém que via tanto valor naquele negócio e o que ele tinha de referência de valor era o dinheiro. Nossa. Não é que ele era... Entende? A gente, às vezes, acha que ganância e amor ao dinheiro é aquele tio Patinhas. Não é isso. Tudo que é uma dinâmica salarial é amor ao dinheiro. Então, você vai ver terapia falando de equilíbrio de troca.
Isso é Mamon, voltando para quem senta no trono do coração, Mamon ou Jesus. O Deus dinheiro fala de uma forma de ver o mundo salarial. Eu faço esperando algo em troca. Mas se você não me dá, acabou para tu. Quer dizer, não tem graça, só tem merecimento. Isso era o mundo antes de Jesus. Quando Jesus veio, acabou, entendeu? Se a gente fosse ter o que a gente merece, segundo as escrituras sagradas, era só tiro, porrada e bomba. Porque são muitas gerações pecando. E o pecado é geracional. Ele tem essa característica que vai embora, só vai piorando. E vai piorando mesmo, vai ficando mais intensa a maldade, né? Ela é exponencial. Quando Jesus vem, ele vem para redimir. Falar, olha, você só precisa me aceitar, que eu já paguei a conta na cruz. Toda essa dívida está paga. Por isso que eu falo que na realeza, o lugar de filha que a gente tem que chegar, a realeza é o que você estava falando na abertura, o curso, é um lugar zero dúvidas disso aqui, eu não posso duvidar, eu tenho que buscar essa fé em Jesus, e zero dívidas, não posso ter rabo preso com ninguém. Desculpa a expressão, feia demais, mas assim, eu não posso, entendeu? E quer ver um exemplo de dívida emocional? Deus abriu meus olhos, né? Mas eu tinha uma professora de terapia que era tão tremenda, tão doce, tão atenciosa, tudo que me faltou na vida. Eu fiquei assim, como é que eu vou falar isso por causa... Desculpa, como é que eu vou falar isso por causa dessa mulher? Como é que eu vou falar que está errado? Olha só, o nome disso é dívida emocional com outras pessoas. Então, várias coisas vão tentar fazer a gente buscar o atalho. Qual é a coisa que vai fazer a gente conseguir ficar aqui? Honra, por isso que você falou de honra. Então, eu tenho que aprender o que é honra para Deus, que Deus honra quem honra Ele, que vale a pena honrar. Primeiro, você vai ter que honrar, fazer prova daquilo que Ele falou que é verdade. Então, Deus vai te levar numa aventura. Uau! E aí você vai experimentar, Ele te limpar. A palavra de Deus diz que Ele traz uma ilustração para a gente. Eu, na pandemia, comecei a mexer com planta, porque eu a vida inteira achei que eu matava as plantas. Mas na pandemia, né, a gente arrumou o que fazer. E eu comecei a mexer fazer muda. E eu creio que foi a mão de Deus, porque eu entendi o que João 15 diz. A muda, para você fazer, você tem que desembaraçar a raiz, você não pode cortar. Depois que você desembaraça, você limpa só as que precisam ser limpas com o maior cuidado. É um trabalhão, faz uma sujeira, que nunca mais eu quis fazer aquilo dentro do apartamento. Ficou sujo o rejunte do piso até eu me mudar de terra que infiltrou ali. Mas o que João 15 vai dizer? Jesus falando, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Olha só, vai vendo. Eu sou a videira, meu pai é o agricultor, e vocês são os ramos. E se tiver curiosidade, pesquisa no Google como é que é uma videira. Tem umas 17 partes até chegar no ramo, que é a pontinha da pontinha da pontinha. Ou seja... Não é nem o caule. Você não é tão importante assim. Não, aí traz realmente, né, o senso da realidade que falta para muitas pessoas. Exato. Que estão com, né, isso e com essa na barriga. Isso aí. E até Jesus também falou, não queira ser mais nem menos do que você é. Depois Paulo falou, não tenha um conceito mais elevado de si mesmo do que você tem. Então a gente procura isso porque tem mesmo. A gente acha que vai salvar o mundo com a terapia holística, com o ocultismo. É uma coisa muito louca que passa na cabeça. Mas eu tenho uma boa notícia para dar. Eu creio que toda pessoa que está no engano, tentando ajudar pessoas, tem um chamado divino para fazer isso na palavra. Eu tenho essa convicção dentro de mim. Por isso que eu tenho uma escola, né, de honra, cura e libertação, porque eu vejo isso todos os dias. Mas aí, olha que interessante. Só voltando para qual é a solução, então. Eu não sabia qual era a solução. Nesse propósito de 75 dias sem café, apareceu pastora Tânia Tereza para mim no YouTube, eu dando faxina em casa. Nunca tinha visto aquela mulher. Se você não conhece, é uma pastora muito séria na área de cura e libertação aqui no Brasil. Quando eu vi aquele vídeo, eu não sei explicar o que aconteceu, mas é como se Deus tivesse me entregado tudo até hoje, até o fim. Foi como se tudo fez sentido ali. Eu falei, download, eu tenho que aprender alguma coisa dessa mulher. E na época, tinha parado de atender, não tinha mais receita, estava na... Pindaíba. Pindaíba é a palavra. E ela dava seminários em São Paulo, e nessa época eu morava em Niterói, no Rio de Janeiro. Então, eu entrava no ônibus de noite, são 6 horas de viagem, é literalmente o tempo da noite, acordava em São Paulo, passava o dia lá, dormia no ônibus e voltava para casa. Não tinha nem como pagar a hospedagem lá. Eu ia com uma malinha de bordo, uma muda de roupa e fé. Não entendia nada.
É esse o ponto que eu quero chegar. Não entendia nada. Anotava tudo que eu ensino hoje, eu anotava tudo e voltava chorando porque eu não entendia nada. E eu ainda estava arrogante, porque eu sempre gostei de ler, sempre gostei de língua. Eu falava, Deus, eu entendo não sei quantas línguas e eu não entendo esse livro. Entendeu? Depois que eu fui entender uma coisa que você precisa entender. Enquanto eu não confessei a iniquidade, a amargura e o amor ao dinheiro, que foi o mapa que Pedro e Simão trouxeram para a gente em Atos 8, deu para entender esses 3 pontos? Sim. Enquanto eu não confessei, e aí vou voltar a um ponto. Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Aquele que está em mim, meu pai limpa, para que dê mais fruto ainda. Aquele que está em mim e dá fruto, meu pai limpa. Então, precisa do quê? Estava faltando para mim a poda. Não adianta. O que mais tem é crente no engano porque não teve a poda. O arrependimento e a confissão dessas coisas que estão debaixo da terra, a raiz escondida. A raiz ninguém vê, o fruto todo mundo vê. O tempo de secreto ninguém vê, mas Deus honrando todo mundo vê. É a minha história. Mas também o que você faz ali debaixo dos panos, o seu coração, sua busca pela idolatria e pela ganância, ninguém vê, mas o fruto todo mundo vê, que é roubo, morte, destruição. É perda, o ladrão vem para isso. Então, eu precisei confessar, então eu precisei passar por esse momento 1 a 1 com alguém, sabe? E quando você fala confissão, como que é isso? Posso falar. Tem até se eu puder fazer aqui uma observação, tem uma live que eu botei o áudio no Spotify, que é Orações Simples que Curam e Libertam. A gente deixa linkado aqui nesse episódio. Porque é como faz a confissão, exatamente. Então, por exemplo, meu Deus, meus olhos foram abertos nesse vídeo e eu me envolvi com constelação familiar. Igualzinho a Nath falou. Você vai falar, Senhor, obrigado pela tua palavra, fui convencida, eu reconheço que me envolvi, entendi que era ocultismo, peço perdão, recebo o teu perdão. E isso é que a gente tem que entender, que o perdão da cruz ele é completo, ele limpa, purifica, ele fecha a porta, ele risca o escrito da dívida, ele faz tudo novo. Então, eu recebo o teu perdão. Agora tem que botar os intrusos para correr. E aí você vai falar, bom, agora que Jesus voltou para o trono do meu coração, eu dou uma ordem. Se algum espírito imundo veio com esses laços que eu nem sabia que tinha feito com as trevas, não sabia, eu dou uma ordem para que saia. Acabou. Tem que sair. Tá entendendo? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E é só isso. Nath, não é possível que seja só isso. Então, experimenta. Não acredita em mim. Só vive. Entendeu? Exato. Nossa, é muito bom essa clareza, né? Porque, por exemplo, quando a gente está diante de uma era onde a informação está na palma da nossa mão e todo mundo que tem um celular e uma boca e uma vontade de falar, fala o que quer, sem embasamento, sem procurar realmente. E quando você vê com uma eloquência, com uma didática, você está envolvido, você cai no engano. Sim. Mas esse episódio, ele é justamente para tirar toda a cortina que está aí na sua visão diante disso. Então, se para você está fazendo sentido, compartilhe o máximo esse link desse episódio para que mais pessoas que você conhece, que são realmente, que de repente estão no mesmo engano, possam cair, né, diante da verdade. Amém. E a verdade, ela liberta. A palavra de Deus diz, né, que a verdade... Conhecereis a verdade vos libertará. A frase mais repetida nos cursos de coaching cristão que tem por aí. Exato. Como se a verdade fosse qualquer iluminação de conhecimento. Mas a verdade era uma pessoa no texto, era Jesus. Era a palavra de Deus, né? E assim, eu preciso contar para quem está assistindo o que está disponível para você, porque era o que eu não sabia também. Eu achava, porque... às vezes, quando os olhos são abertos, não é incomum que venha um peso de culpa enorme. Tem gente que fala que passa até mal, de constrangimento, de arrependimento, de vergonha. Como é que eu fui enganada? Meu Deus, como é que eu fiz isso? Vou te falar do perdão, que era aquilo que a gente estava falando. A palavra de Deus diz que, uma vez que você está em Cristo, não tem condenação sobre você. O Senhor, Ele não quer te punir, Ele não quer te condenar, Ele não quer fazer tu pagar... Ele quer te dar a tal vida que tu estava procurando. Você só precisa confiar nele e não tentar dividir essa adoração com outras coisas, que a adoração dividida para Deus é terrível, é infidelidade, ele chama de prostituição. Não sei nem se pode falar essa palavra no YouTube. Pode. Mas a palavra bíblica é prostituição, imoralidade da idolatria. Deus só quer teu coração, isso é verdade. Ele só quer o teu coração. Tudo que ele fez
foi para você se sentir amada por Ele. É muito... Quando isso chegou na minha vida, acabou. É muito verdade e pura e simples. E pura e simples. Então, Ele quer restabelecer um relacionamento contigo que foi perdido na queda. Não é porque teve a queda que Ele está punindo a humanidade até hoje com maldição. Não, a maldição, a palavra de Deus diz, a lei traz a gente para a graça. A lei só ajuda a gente a pensar, nossa, o que Deus falou é verdade. E a gente volta para Cristo. Então, tudo que eu estou falando aqui é porque o amor de Deus ele é tão grande e o perdão do Senhor é tão completo que o perdão te limpa do histórico todo, como a gente estava falando. 1 João fala assim, se confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para, perdoar os pecados, ou seja, riscar a dívida. Tu estava devendo no banco espiritual, Satanás estava cobrando. Ele riscou, acabou a aflição, acabou qualquer unha na mão do cão. E ele, 2, para perdoar os pecados, 1 e 2, para purificar de toda impureza. Então, esse purificar de toda impureza, ele é literalmente um coração novo. Então, eu era uma pessoa, não só que estava no ocultismo, essa era a parte, para ser bem sincera, mais fácil de resolver. Qual era a mais difícil? Amargurada demais. Eu era uma pessoa, como eu falei, que eu ajudava as pessoas, mas eu não tinha vida, eu não queria conviver com gente, eu não tinha família. Eu era tão fechada na minha dor, no tanto que eu me senti rejeitada, injustiçada. Eu cresci num lar que foi bem confuso, assim, teve divórcio dos meus pais. Tudo isso vai só fazendo a gente ficar, vamos dizer num português bem simples, com um terreno bem fértil para ser seduzida e enganada por Satanás depois. Porque ele vai te oferecer, presta atenção, a pecinha de Lego que vai encaixar no teu coração certinho, assim, o banquete é do gosto que tu gosta. É do que você fala. Só pode ser Deus. Eu estava procurando isso, passou o algoritmo. É Deus, é Deus. Eu lembro até hoje, quando passou a propaganda da formação em constelação familiar. A professora tinha feito uma faculdade que eu tinha me interessado, que é super atípica. Eu falei, Deus. Era o sinal. Sinal divino de que é a mão de Deus. Não, e tem vários, né? É porque não fica procurando evidência no mundo que você vai achar, ainda vai achar que é Deus. Uhum. Quando, na verdade, a evidência que você precisa procurar é 1 minutinho que você lê uma palavra e pede para que Deus fale com você e, de fato, você consiga, né, sair dali com mais informação ou, literalmente, com um direcionamento, né? Lembra que eu falei que o Espírito Santo foi um GPS, literalmente, naquele dia que eu voltei para a casa do Pai? Eu não falo nem que eu voltei para a igreja, eu voltei para a casa do Pai, de onde eu nunca devia ter saído. Eu precisei perder meu pai humano para saber que eu tinha um pai no céu. Essa foi a minha história. Não precisa ser a sua. Exato. Em nome de Jesus. Porque a pior coisa é perder um pai. Mas olha só o que a palavra de Deus diz. Que a paz de Cristo é o árbitro do nosso coração. Literalmente. Jesus também falou outra coisa, que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas. Junta essas duas informações, se você se posiciona na palavra, que nunca vai falhar, um posicionamento infalível, como eu falo, você vai falar assim, tá bom, Deus, então eu vou te pedir uma direção e vou esperar o Senhor me dar. Porque o Senhor prometeu que me ensinaria todas as coisas e que eu ia ter paz quando fosse do Senhor. Se você parar para pensar 1 minutinho com o Espírito Santo, porque Jesus morreu na cruz para você ter liberdade. E parte dessa liberdade é a liberdade de parar para pensar, de não seguir mais nada. Você é livre para pensar. Deus te deu inteligência. E também discernimento espiritual. Você vai, no mínimo, perceber que você não tem paz. Que é o que todo mundo quer e não tem. Se tivesse, está aí a maior prova de que o negócio não resolve. Mas o que é? Porque a gente está imediatista, e Eva também foi, se você parar para pensar, Eva podia ter falado, peraí, serpente, rapidinho, que eu vou conferir aqui com meu marido, se foi isso mesmo que Deus falou. Mas Eva Quero fazer agora. Quero fazer agora para ontem e tal, não tenho tempo, tal, a internet acabou meu dia. Ela se precipitou e ela não conferiu a informação. Você pode ser mais inteligente, você já tem aqui o manual que deu errado, inclusive. Então, você para e busca no Senhor. Mas eu preciso falar que tem um passo anterior, aceitar Jesus. Se você não tem Jesus, não tem Espírito Santo. O Espírito Santo veio como um consolador, ele veio representar Jesus, ele veio como o Espírito do Filho, que é o Espírito de Jesus. Se não aceitou Jesus, você pode falar que tem o Espírito Santo tanto que for, não é o Espírito Santo.
E aí eu queria te dizer, e essa parte é mais forte, tem espíritos imundos, porque ele é especialista do disfarce, né? O inimigo da nossa alma, Satanás, tem espíritos disfarçados de Espírito Santo. Já ouvi falar de sessão de libertação que perguntam qual o seu nome? Ele fala fake Holy Spirit. Espírito Santo falso. Sósia. Ou Então, seja, não caia nessa tocaia. ou seja, uma ingenuidade em relação a como o mundo espiritual funciona, somado às raízes de amargura, tudo isso que eu falei que eu carregava, mas carregava muito. Iniquidade, que é a história familiar que a gente nem sabe, mais a raiz do amor ao dinheiro. Bum, bomba. É uma fórmula para catástrofe mesmo. E aí a palavra de Deus diz, Jesus falou, não sejam cegos guiando outros cegos. Era o que eu era. E pode ser que você esteja sendo. E não adianta se desesperar. Ainda que eu sei que essa é uma reação natural agora, mas em nome de Jesus eu declaro a paz de Cristo sobre você que começou a se desesperar diante da verdade. O Senhor vai colocar a tua vida em ordem num grau, porque assim, eu te conto a minha história se você for atrás. Eu saí desse lugar de não ter como comprar comida, depois que eu falei na internet, eu te ensinei tudo errado. As pessoas não tinham coragem nem de responder aquela live. Eu quero falar uma coisa aqui, só para deixar bem claro. Quando você toma conhecimento da verdade, eu acredito que o próximo passo que você deu foi o mais íntegro que você poderia fazer na sua vida. Porque tem muitas pessoas que vivem do ocultismo e que em algum momento já olhou algum vídeo seu ou de outra pastora ou de outro conteúdo na internet que trouxe à luz o que estava, né, na escuridão, a informação meio errada. Então já tem ali um conhecimento, mas não tem a força que você teve de simplesmente, primeiro, pedir desculpas para quem estava comprando de você e falando que você era um cego guiando outros cegos, mas que agora você passou a enxergar e você queria fazer diferente. E não é todo mundo que tem uma integridade ética e moral acima do... Estou falando agora de uma parte íntegra como ser humano, né? Porque de ser humano, eu estava falando com você antes de começar, né? Eu, como fundadora do Grupo IT Brasil, que foi precursor na conexão entre marcas e influenciadores, e posso dizer que ganhei prêmio aqui da Prefeitura de São Paulo por ter profissionalizado, entre aspas, o que era um influenciador digital no Estado, eu vi muita coisa de gente que sabe que faz coisa errada, mas que não consegue fazer diferente. E vejo que hoje, com a clareza dos fatos, eu vejo que o mesmo acontece com muitos entre aspas, profissionais de terapias alternativas que estão nas redes sociais com vários milhões de seguidores, mas que a pessoa ela não tem a coragem ou então ainda não tem a força necessária para poder, realmente se posicionar que estava equivocado até então e mostrar o que pode ser diferente. Sim. E essa parte, eu acho que precede a qualquer questão espiritual. Vem de uma questão de integridade ético-moral. Eu creio muito nisso que você está falando. E aí eu vou até contar. Posso contar como é que foi? Pode. Porque eu não tinha essa ética toda assim. Mas não precisa falar que não teve, mas eu acho que a ação fala mais. Sim, e a partir do momento que você se posiciona... E não, foi tão interessante, porque eu sabia que eu tinha que falar. Eu sabia. A gente sempre sabe. A gente sempre sabe quando a gente tem que fazer um acerto, pedir perdão, pagar uma dívida, mandar parcelar um imposto atrasado. A gente sempre sabe se está no erro. Todo mundo sabe. É difícil você não saber que está no erro. Mas eu tinha muita vergonha de fazer isso. Eu tinha muita vergonha. Era muita vergonha mesmo. Mas eu estava colada com Deus. Lembra que eu estava colada com Deus. E falei para Deus assim, qual é o próximo passo? O que o Senhor tem para mim? E Ele falou, enquanto você não fizer o acerto, não tem nada depois. Não foi bem assim, que vontade de acertar. Eu só entendi o que eu tinha que fazer. E aí a gente entra numa coisa do evangelho que você não vai ver no evangelho falsificado, que é a obediência. Jesus falou, quem me ama, obedece meus mandamentos. Sabe a linguagem do amor? Que a minha, por exemplo, é alguém cozinhar para mim, ganha meu coração? Para Jesus é obediência. Para Deus é obediência. Não adianta dizer que ama Deus e não obedece a palavra. É caô. Então, eu sabia que eu tinha que obedecer.
E aí, a mesma graça que te perdoa do pecado, a mesma é a que te capacita a ter coragem para o que você nunca teria. Então, tem um segredinho aí em Jesus, entendeu? Jesus, eu não sei, por exemplo, eu não sei como é que eu vou me reposicionar. Isso é loucura. Pede para Jesus força, ele vai dar. A integridade, que é um atributo divino mesmo, né? Quando o homem está colado com Deus, é para ele virar um homem íntegro. A palavra de Deus diz que Deus detesta o roubo e ama a justiça. Então, a integridade é um traço de justiça de Deus, de valor, né? E você vai ver que quanto mais perto uma pessoa está de Deus de verdade, mais íntegra ela se torna. É natural. Uau. É natural. Então, você não tem tanta coisa para fazer assim, a não ser se humilhar. Estou só jogando o papo claro. Gente, o máximo. Não tem que ter reputação mais, sabe? Foi literalmente o que eu entreguei para Deus. Eu achava que não tinha nada, só tinha o café, mas eu tinha aquela reputaçãozinha ali. Porque eu virei uma pessoa descredibilizada. Mas, gente, hoje, olha só, eu sou uma pessoa que sou convidada para falar disso. É uma honra enorme poder falar do Evangelho, poder falar do que Deus fez na minha vida, poder falar que Deus te ama, que você só precisa aceitar esse amor, né? Então, tem um futuro lindo para você, ainda que agora você não consiga ver. Você só precisa dar um passo de cada vez com ele, né? Uau. E aí, tudo que você procurou nas terapias, esse é o ponto que, para mim, muda tudo. Porque eu falei que eu via muita coisa, né? Eu via gente levantar que não andava, gente engravidar que não engravidava. Olha que coisa, continuo vendo até mulher sem útero engravidar. Tu crê? Perna crescer. A última sala de cura que a gente promoveu na Escola Realeza, a gente viu perna crescer em outro continente, porque era no Zoom. Tumor desaparecer. Doenças incuráveis serem curadas. Doenças autoimunes. Então, a vida que plenamente satisfaz, a saúde que a gente sempre sonhou, uma vida de paz, uma vida familiar que eu nem sabia que eu queria, porque a verdade é que eu tinha aversão. Fui muito doutrinada. Eu só vivia para trabalhar. Era como se eu não fosse nenhuma pessoa, que dirá uma mulher. Essa é a verdade. Inclusive, eu sei que é a realidade de outras mulheres também. Foi todo um processo de caminho de volta que Deus fez comigo, de eu me enxergar como filha, como mulher. Ele que ficava me contando os planos de família que ele tinha para mim, porque nem eu sonhava mais em ter. Estou jogando limpo, ainda não tenho, mas hoje já sei que o Senhor tem, espero nele. Então, a obra, se vocês repararem, é que se você me visse no início, quando eu estava lá, ó, na Bíblia, eu, Deus e a Bíblia e só, não tinha nem a comida que eu gostava em casa, você não ia dar nada por mim. Aí hoje você já está aqui me ouvindo. Só eu e Deus sabemos o que a gente passou no secreto. Como eu falei, raiz ninguém vê, fruto todo mundo vê. O fruto é isso aqui. Só que ainda tem muita coisa. É uma obra em construção. Nunca acaba, mas nunca mais me deu fome. Nunca mais eu tive fome. Igual a palavra fala, nunca mais eu tive sede. Nunca mais eu procurei paz em outro lugar. Nunca mais eu confundi alívio emocional com paz. Nunca mais. Porque o que eu vendia era alívio emocional. Eu achava que era paz, entendeu? Então tem algo, isso é uma coisa, os frutos da do falso sinal e maravilha, da falsa cura, da falsa libertação, do falso evangelho, do evangelho disfarçado, né, misturado e disfarçado, ele dura um tempinho. Os frutos do Senhor duram eternamente, a palavra de Deus diz. Então, você vai ver você, a sua casa, e aí eu tenho todo um testemunho para contar sobre isso, do que aconteceu com a minha família, tem a sua descendência e vai além, 1000 gerações. Gente, é assim, não tem nem como comparar. Quando você começa a botar a inteligência que Deus te deu para jogo, você fala, eu não acredito que eu caí nessa. Pois é. E eu espero que nesse episódio você tenha descortinado todas as suas dúvidas sobre ocultismo e, principalmente, se aproximado da verdade, né? Da luz, que só tem uma, tá aqui nessa palavra, que vem há alguns milênios trazendo alento para nós seres humanos aqui na Terra. E eu quero muito, assim, agradecer, porque o seu depoimento, né? O seu testemunho, ele é um testemunho muito, muito real e muito necessário, porque faz tempo que eu vejo algumas coisas na internet que eu não tinha o esclarecimento, e estudando a palavra, eu pedi que Deus me mostrasse, e um dia eu acordei de manhã
E vim tomar o café da manhã, olhei no YouTube, apareceu o seu vídeo com a pastora Tânia. E eu falei, nossa, será que seria muito ousadia trazer a Nath para cá para a gente fazer um episódio? E aqui você está. Então, que esse episódio impacte muitas pessoas que precisavam dessa informação, desse exemplo para ser arrastada no dia de hoje. E que se você chegou até esse momento e realmente sentiu, né, que essa mensagem, ela trouxe aí ela ressoou na sua história, realmente compartilha com outras pessoas, porque isso pode acontecer com mais pessoas que você conhece. Amém. Obrigada. Eu que agradeço. Eu senti te falar 2 coisas. Posso? Por favor. A gente vai ficar com o episódio enorme. Pode falar. Vocês até cortam, né? Imagina. 2 coisas. Uma é que, assim, eu te conheci na época do empreendedorismo, que eu só buscava isso, era tudo que eu queria. Dar certo, virar, viver meu propósito, ajudar as pessoas. Eu lembro que o meu coração parecia que estava tudo muito... A intenção era muito boa. Sabe aquela coisa que... De boa intenção, né? É bem verdade. Então, eu estava naquela... Eu andei muito nesse lugar. E nunca foi para frente. Nunca, era tudo muito difícil. Então, pensa, eu estou no digital desde 2016, nem sei mais fazer essa conta, 8 anos. Desses 8, 6 foi correndo atrás do vento. O termo bíblico é esse, correndo atrás do vento. Correndo atrás de suprir ali coisas que só Deus supriria. O problema não é você correr atrás do teu negócio, o problema é quando as coisas estão no lugar errado mesmo, quando Deus nem está no lugar dele, no trono. E aí você está no mundo da idolatria, como eu falei. Só tem 2 mundos. Um em que você adora o verdadeiro Senhor e um outro que você está no mundo da idolatria. E aí, nada dava certo. Quando eu tive essa experiência com Deus que eu contei no início, eu abri mão de tudo mesmo. Eu falei, Senhor, não preciso mais dar certo em nada. O Senhor vai me mostrar o caminho, eu tenho certeza, porque a palavra de Deus diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Eu falei, não vivi nada disso hoje, então eu entrego tudo. Até hoje eu não vivi isso. Nem bom, nem perfeito, nem agradável. Só foi relação. E aí, pouco a pouco, eu fui entregando mesmo. Então, passei um tempão só servindo, só voluntariando. Eu te contei isso mais cedo. Não tinha receita. Foi provisão milagrosa mesmo, que é o que a gente chama em crentez, que é a língua de crente, o maná. Eu vivi de maná no tempo do deserto, igual todo mundo. Só que o Senhor me chamou para ensinar. Eu não tinha mais expectativa de fazer nenhum curso. Eu já tive mais de 12. De loucura com maluquice, como eu falo. Eu não tinha expectativa de nada mais. Mas o Senhor, ele tinha esse plano. Então, tudo aquele hustle que eu vivi no digital, hoje o digital para mim é mole. Porque eu já estava acostumada. Para falar de Deus, então, nem se fala. Sem demônio nas minhas costas, meu Deus, é férias, não é nem trabalho. Me perdoa que é brincadeira. Mas lá naquela época, eu tinha equipe, eu lutava para pagar a equipe, nada dava certo. Eu quero contar esse testemunho porque eu sei que muitas mulheres que estão presas nesse engano do ocultismo sutil, disfarçado de desenvolvimento pessoal, disfarçado de evangelho, disfarçado de cura, disfarçado de libertação, disfarçado de honra bíblica, disfarçado de tanta coisa que Deus prometeu, vida abundante, reconciliação entre pais e filhos, que está em Malaquias, tudo isso é promessa da cruz, como eu falei, está tentando também dar certo. Gente, eu não quero romantizar o trabalhar sozinha, porque não é fácil. Mas o Senhor, hoje eu entendo por que deixou eu não ter equipe de novo, para eu poder contar esse testemunho. Outro dia eu fui lá receber plaquinha que o pessoal falou, tem 2 plaquinhas aqui para você receber. Está no meu Instagram. Uma foi de honra, estava escrito na placa honra, por conta da qualidade da realeza, e a outra foi de faturamento, que é um indicador que todo empreendedor quer. Eu já nem queria mais nada de placa, nem lembrava mais que tinha placa. E era a minha busca no passado. O que isso fala para mim hoje? Sem equipe. Sem uma pessoa na minha equipe. Você consegue ver que é sobrenatural? O que eu creio que esse testemunho vai te falar? Quando Deus quer te levantar, Ele te levanta e faz o que Ele quer. Mas a palavra de Deus diz que Ele honra quem honra Ele. Então, essa é a primeira coisa que eu queria te deixar. Eu acho, inclusive, que Deus estava só esperando eu contar esse testemunho em público para poder me liberar uma equipe que eu quero. Mas a outra coisa que eu queria falar é como que se arrepende. Posso falar? Vamos. Como é que é a sua oração? Vamos. Porque a pessoa chega agora e depois vai lá no meu direct e fala assim, estou desesperada, quero saber que oração que eu faço. Então, vamos fazer. Eu posso fazer essa condução? Vamos. Então, você vai responder, você vai orar junto comigo. Vai repetir. Vai repetir. E vai ser em voz alta, igual eu estou falando aqui. Então, está preparada aí?
Você vai colocar a mão no seu coração, você vai se concentrar aí no que você está experimentando com Deus, porque eu sei que é Ele quem está ministrando em você. E você vai falar assim: Senhor meu Deus e meu Pai, obrigada pela tua palavra. Obrigada porque eu ouvi e acreditei, fui convencida. Primeiro agradece. Agradeceu? Estabelece o senhorio da tua vida agora. Você vai falar: eu aceito o sacrifício de Jesus, eu aceito essa obra da cruz, eu quero essa vida, eu quero me sentir amada. Então você vai falar: eu aceito Jesus como meu único Senhor e Salvador. Eu aceito. Você precisa fazer isso publicamente. Você está fazendo aqui agora comigo. Uma vez que isso você fez, você pode se arrepender de tudo a partir de agora. Você literalmente foi reposicionada no mundo espiritual aqui. Você ainda vai entender isso, mas não precisa entender agora. Você vai falar comigo: Pai, eu reconheço que eu abri meus ouvidos para o engano, meu coração para o engano. Eu não sabia. Eu achei que eu estava ajudando pessoas, eu achei que eu estava fazendo o que era certo. Fala o que está de verdade aí no seu coração. Confissão é trazer para a luz o que é verdade. E eu me arrependo genuinamente por ter te desonrado sem saber. Confessou, se arrependeu, fala: eu peço o seu perdão, em voz alta, com fé. O máximo de fé que você tiver é o suficiente para hoje. E agora fala com mais fé ainda: eu recebo o seu perdão. O perdão do Senhor é tão valioso que eu costumo dizer que assim, ó, você que é mulher, imagina que é um anel da, sei lá, qual é a melhor marca aí? Eu falo da Tiffany porque o sonho tem aquela caixinha azul. Mas imagina uma joia preciosa, porque vale muito mais, é quase uma desonra ao Senhor falar isso, mas eu recebo o seu perdão. Isso quer dizer que você não esqueceria em lugar nenhum, você não deixaria para trás, você não esqueceria que ganhou. Você está entendendo o que eu quero dizer? Então fala: eu recebo o seu perdão, com fé. E fala em voz alta também: o seu perdão fecha todas as portas. O seu perdão limpa a minha história. O seu perdão me cura e o seu perdão me liberta. Eu recebo esse perdão completo. Recebeu o perdão? Agora vamos para a parte chave, porque Satanás pode tentar dizer que você não merece. Você vai falar: não porque eu mereça. Eu recebo o seu perdão não porque eu mereça, mas porque o Senhor escolheu me perdoar. Simples assim. Eu abro mão de toda a justiça própria. Eu recebo o teu perdão. E agora você vai falar de olhos abertos, nesse lugar que você está agora, que é um lugar novo no mundo espiritual, mesmo que você não veja. E vai falar assim: ó, se algum espírito imundo entrou por essas portas que eu abri sem perceber, espíritos relacionados à idolatria, à feitiçaria, eu dou uma ordem para que saiam agora, em nome de Jesus, da minha vida. E a ordem é agora. Fala com fé, fala com autoridade. E nunca mais voltem, nem para me atacar, nem para atacar a minha descendência. Em nome de Jesus. Amém. E eu vou concordar. Pai, eu concordo com todas as orações que foram feitas acompanhando esse vídeo, hoje e no porvir, que o Senhor sabe quem vai orar genuinamente. Eu ligo essas orações na terra, eu peço para que o Senhor ligue no céu, e eu desligo todo o vínculo que existia com as trevas e religo a vida de todos os seus filhos resgatados, de olhos abertos, posicionados no reino da luz, para a honra e glória do seu nome. E eu oro, Pai, que eles possam fazer prova da tua fidelidade como eu faço. E que eles possam ter a revelação do teu amor todos os dias a partir desse vídeo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Meu povo, e é assim que a gente finaliza esse episódio. Muito obrigada, Nath. Eu que agradeço. As pessoas te encontram nas redes sociais. Mais no Instagram e no Spotify hoje em dia, porque, como eu falei, não tenho equipe. Então, é nath.rezende com Z. E no Spotify é Posicionamento Infalível. Lá tem uns propósitos de oração abertos. Lembra que eu falei que tudo começou no propósito de oração? Hoje eu me dedico a fazê-los. Então, você pode também fazer o seu lá. E todos esses links você encontra na descrição desse episódio. Compartilha com muitas pessoas, porque eu tenho certeza que essa transformação não pode ficar guardada só para você. Obrigada pela sua presença, obrigada pela sua vida, e que
nesse momento, muitas pessoas sejam transformadas pela sua unção. Amém. Amém, amém. Obrigada. Eu te vejo na próxima semana. Se inscreve nesse canal, porque aqui a gente fala muito além do empreendedorismo, tem um desenvolvimento, porque não adianta, moço, só o quê, né? O sucesso profissional não alimenta. Ficou bem claro aqui hoje, né? Um beijo, eu te vejo na próxima semana. Tchau.